Salmos capítulo 80. Salmos, no texto original hebraico, é conhecido como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. Tehillim significa louvores. Então, para o texto original, o nome do livro dos Salmos é Louvores. Nos Salmos, nós temos 150 capítulos, mas, na verdade, não se tratam de capítulos. O livro de Salmos, ele não é organizado por capítulos. Fala-se capítulos por uma questão didática, por uma questão de maior facilidade de compreender que estamos nos referindo ao Salmo 1, ao Salmo 2, ao Salmo 3. Mas, na realidade, cada salmo é um poema que reflete uma oração, um cântico, uma lamentação ou uma imprecação. Lembrando que imprecação são aquelas orações em que o salmista que escreveu aquela imprecação pede a destruição do seu inimigo. O salmo imprecatório mais famoso é o 109, que foi escrito pelo rei Davi, onde ele pede que a esposa do seu inimigo seja viúva, os seus filhos sejam órfãos e Satanás esteja à sua direita. Vamos lembrar que as orações imprecatórias são orações em que o salmista reflete o seu desejo como ser humano, como alguém que é falho e que muitas vezes não consegue manifestar a bondade de Deus para perdoar aquele que é seu adversário. Mas todos os salmos imprecatórios sempre terminam com uma palavra que fala: eu confio, porém, no Senhor. Então, sempre que você encontrar uma imprecação no meio dos salmos, preste atenção nas palavras que vêm em seguida. Sempre você vai encontrar algo como: mas eu confio no Senhor, porém a minha confiança está no Senhor. E esse mas e esse porém significam que, embora o salmista faça a imprecação, ele sempre conclui que toda a questão do ódio, da mágoa, da raiva, do desejo de vingança em relação ao seu inimigo fica nas mãos de Deus. Portanto, se você ouvir algum pregador dizendo que o cristão pode pedir justiça de Deus, como, por exemplo, a morte do seu inimigo, a ruína, a fome, a desgraça do seu adversário, esse pregador não entende o que significa imprecação. A imprecação são os salmos em que o salmista está desabafando com Deus. Ele está falando sobre o que ele deseja. E no final ele sempre fala: mas, porém, eu confio no Senhor. Entendendo e refletindo que toda a nossa vida está nas mãos de Deus e só Deus pode realizar o julgamento daqueles que são nossos inimigos e que muitas vezes nos fazem mal. Muitas vezes Deus permite e até usa os nossos inimigos para nos perturbarem, para provar a nossa paciência, a nossa bondade, a nossa fé e o amor que realmente temos ou não em Deus. Portanto, se o próprio Deus estiver usando o inimigo para nos provar, então ele não merecerá um castigo e uma justiça, pois ele estará sendo usado para nos provar. Ou, considerando que Deus sempre faz a justiça, caberá a Deus realizar essa justiça. Nunca caberá a nós. Nunca caberá a nós. Vamos lembrar que, quando nós lemos o livro de Êxodo, ali está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo de Israel fosse provado.
E depois, Deus acabou exterminando os primogênitos dos filhos do Egito, fazendo a justiça em relação à dureza do coração contra o povo de Israel. Mas sempre a justiça virá de Deus. Moisés, como líder do povo de Israel na peregrinação no deserto, nunca levantou a sua mão ou a sua voz, nunca pediu a Deus para que Israel fosse armado para se vingar dos seus inimigos. Foi o próprio Deus que realizou a vingança dos seus inimigos. Então, isso é apenas uma observação falando a respeito dos salmos imprecatórios, das orações imprecatórias. Voltando para a explicação dos salmos, os salmos são, portanto, um livro que no hebraico ressignifica louvores. Os salmos, embora sejam divididos em capítulos, não são capítulos como nos outros livros, porque nos outros livros da Bíblia existe um capítulo de fato. Os salmos são uma reunião de orações, lamentações. Este salmo que nós vamos ler hoje, que é o Salmo 80, ele é uma lamentação em razão da queda do Reino do Norte, muito provavelmente, que aconteceu no ano de 722 a.C., quando os assírios invadiram o Reino do Norte e tomaram e o destruíram. Nós sabemos que o povo de Israel começa com Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas de Israel. Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. José, que era o 11º filho de Jacó, foi levado como escravo para o Egito e mais tarde se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Ele se tornou governador no Egito. Então, José representa liderança, representa poder. Representa poder. Quando José morreu, os filhos dele, Efraim, que era o mais novo, e Manassés, entraram nas 12 tribos. E Levi, que era o terceiro filho de Jacó, foi separado por Deus para ser uma tribo que seria responsável pelo louvor. Então nós vemos que Levi é retirado da tribo para ficar como uma tribo exclusivamente para cuidado sacerdotal da nação de Israel, e José é retirado porque ele foi líder do povo no Egito, então ele ficou afastado das tribos de Jacó. Então ficaram apenas 10 filhos. Para compensar as 2 tribos que foram retiradas, a tribo de Levi, que foi retirada por Deus para servir no sacerdócio, e José, que foi retirado porque ele foi governador do Egito, acrescentaram-se os filhos de José, Efraim e Manassés. Então ficaram os 10 filhos de Jacó, e no lugar de Levi e de José entraram os filhos de José, que foram Efraim e Manassés. Essa explicação tem relação com o entendimento do Salmo 80. Quando nós começarmos a leitura, vamos entender o porquê dessa explicação aqui. Então, o Salmo 80 ele é uma lamentação pela destruição do Reino do Norte. Prosseguindo para entendermos essa destruição do Reino do Norte. Depois que teve esses 12 filhos, com essa explicação que acabamos de mencionar, o povo de Israel foi sendo sempre guiado por Deus, sempre com as 12 tribos reunidas, com a tribo de Levi sendo responsável pelo sacerdócio das 12 tribos, e com as tribos de Efraim e Manassés representando José. E isso foi ao longo de muitos anos, até que, quando você chega no livro de 1 Samuel, o povo deseja um rei. E Deus nomeia Saul
como o primeiro rei de Israel. Depois de Saul, veio o rei Davi. Depois de Davi, veio o rei Salomão. Depois do rei Salomão, houve a divisão das 12 tribos de Israel. Houve uma separação e as 10 tribos que ficavam na parte do território do norte formaram um povo novo, chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E as 2 tribos no território do sul formaram o Reino de Judá. E essas 2 tribos do sul eram formadas pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. E a partir de então, o povo de Israel passou a ser dividido no Reino do Norte, com as 10 tribos do norte, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, com as 2 tribos de Judá e de Benjamim. E dali por diante, eram 2 nações irmãs. E o Reino do Norte foi o primeiro que foi destruído. Ele foi destruído no ano de 722 a.C. pelos assírios. Em 586 a.C., ou seja, 200 e poucos anos depois, o Reino do Judá foi invadido por Nabucodonosor. E também acabou o Reino do Sul. Mais tarde, o Reino de Israel, o Reino do Sul, foi reconstituído pelo rei Ciro, que permitiu que o povo de Israel voltasse para suas terras, o Reino de Judá. Porém, o Reino do Norte nunca mais foi levantado, nunca mais foi reconstituído, mas ele ficou com o seu povo disperso entre os povos. Então, agora que nós explicamos essas questões, podemos ler o Salmo 80 e entender o Salmo 80. Primeiro, o Salmo 80 faz parte do livro 3 dos Salmos. Existem 150 salmos. O livro 1 vai do capítulo 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2, todos os salmos do livro 1 foram escritos pelo rei Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. Coré é um homem que é referido no livro de Números, no capítulo 16. Ele foi um dos homens que se levantou contra Moisés e Arão, dizendo que era um absurdo que só eles eram os líderes do povo de Israel, e Deus matou Coré e os que se rebelaram. No capítulo 26 de Números, está escrito que os descendentes de Coré se arrependeram e, portanto, foram escolhidos como levitas responsáveis pelo louvor a Deus. Então, esses filhos de Coré, conforme Números 26, são esses escritores que compuseram os Salmos 42 ao 49. O Salmo 50 foi escrito por Asaf, e Asaf, ele também era levita, mas ele era de uma outra família, e ele também foi separado para fazer parte dos louvores a Deus. Então, responsáveis pelos louvores a Deus eram os filhos de Coré e também Asaf e mais tarde os descendentes de Asaf. Então aqui o Salmo 50 foi escrito por Asaf, o Salmo 51 até o 71, de acordo com os estudos teológicos, a maioria deles foram escritos pelo rei Davi. Os Salmos 66, 67 e 71 não indica no título que foram escritos por Davi, mas a forma da redação, da composição desses salmos é atribuída a Davi. Então acaba que se entende que do Salmo 51 até o 71, todos foram escritos por Davi. E o Salmo 72, muitos autores dizem que foi escrito pelo rei Salomão, porém, quando você lê o conteúdo do Salmo 72, você vê que no último versículo está escrito: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, pela leitura do último versículo, se entende que na realidade o Salmo 72 também foi escrito por Davi,
mas ele é um salmo que faz referência ao reinado de Salomão. Quando você lê o Salmo 72, ele é um salmo que fala a respeito do reino futuro. E o reino que veio depois de Davi foi o reino de Salomão. E o Salmo 72 também tem um contexto, uma aplicação messiânica. Quando ele fala a respeito do reino futuro, ele fala que o reino futuro seja regido com poder. Então ele está fazendo referência a Jesus. E depois nós entramos no livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Então nós estamos hoje lendo o Salmo 80, estamos estudando o livro 3. O livro 3 começa no Salmo 73, do 73 até o 84 foram escritos por Asaf. Mas quando o Salmo diz que é o Salmo de Asaf, na realidade pode ter sido escrito por Asaf, que era responsável pelos louvores na mesma época do rei Davi, mais ou menos no ano de 1000 a.C., como também pode ter sido escrito por alguns dos seus descendentes. Quando um levita começava a ser responsável pelo louvor a Deus, ele era o cabeça de uma família responsável pela adoração ao Senhor. Então todos os seus descendentes continuam realizando o trabalho de louvor a Deus no templo e atribui-se o nome do salmo a Asaf, porque é como se fosse uma escola de louvores, a escola de Asaf, que inclui Asaf e aqueles que seguiam a forma dele de realizar a composição. Então, o Salmo 80, ele não é um salmo. No texto massorético, que é o texto original, está escrito Salmo de Asaf, mas ele é um salmo que provavelmente, praticamente, foi escrito por algum dos seus seguidores ou seus descendentes. Por quê? O contexto aqui do Salmo 80 fala da destruição do Reino do Norte. E o Reino do Norte aconteceu no ano de 722 a.C. Portanto, quase 300 anos depois que Asaf viveu na terra. Ele viveu na época do rei Davi, e o rei Davi remete ao tempo de 1000 a.C. Então vamos ler aqui o Salmo 80. Ele se divide em 4 partes. Ele é um salmo de lamentação. Ele pede, ele lamenta a destruição e pede depois que Deus faça a restauração do povo. Vamos ver aqui. Primeira parte, versículo 1 a 3. Ó pastor de Israel. Ele está chamando Deus de pastor de Israel. Dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. 2. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. 3. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Pela leitura desses 3 versículos, nós vemos que ele começa pedindo pelo socorro, pela manifestação de Deus. Ele fala: Deus, dá ouvidos, tu que guias José. José, como nós falamos, ele simboliza liderança, porque ele era o 11º filho de Jacó e ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, e no Egito ele foi governador do Egito. E foi ele que liderou que o seu pai, Jacó, e os seus irmãos fossem trazidos para o Egito e recebessem o livramento da fome que ocorreu na época deles. Então, quando ele fala, tu que guias a José, ele está falando, é o Senhor que guia e dá liderança para o teu povo. É o Senhor que guia José, é o Senhor que faz com que alguém que caiu, foi vendido como escravo e depois assumisse o cargo de governador, é o Senhor que faz que essas coisas aconteçam. Por isso que ele fala do nome de José. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho. E o Senhor é um pastor que lidera um rebanho e que te assentas entre os querubins, ou seja, o Senhor, ele está no céu. Ele mora entre os anjos, entre os querubins, que são anjos de guerra. Então ele está falando assim, são anjos poderosos. Então ele está falando assim, tu que está lá no céu, que está entre os anjos poderosos, resplandece, ou seja, resplandeça, faz manifestar a tua glória entre nós novamente.
Versículo 2: perante Efraim, Benjamim e Manassés. Efraim era o filho mais novo de José. Manassés era o filho mais velho de José. Benjamim era o irmão mais novo de José, da mesma mãe. José e Benjamim, José foi o 11º filho, Benjamim foi o filho 12 e os dois eram filhos de Raquel. Então, quando ele fala perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, ele está dizendo assim: desperta e protege o nosso reino. Efraim sempre é mencionado na Bíblia como a tribo mais forte do reino do norte. Sempre que a Bíblia fala que Deus cuidará de Efraim, que Deus destruirá Efraim em razão dos seus erros, o texto bíblico está fazendo referência ao reino do norte, porque Efraim acabou se tornando uma das tribos mais destacadas do reino do norte. Então ele está falando assim: perante o reino do norte, perante Efraim, Benjamim fazia parte do reino do sul. Perante o reino do sul, a tribo de Judá, e Manassés, que é mais uma tribo do reino do norte, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ele está pedindo para que Deus salve o reino do norte, porque ele fala de José, que é o cabeça de Efraim e Manassés, e fala de Efraim e Manassés, de duas tribos do reino do norte. Então ele está dando uma ênfase, um destaque para o reino do norte, e ele faz a referência a Benjamim, que faz parte do reino do sul, apenas com o propósito de dizer que todo o povo de Israel, como um povo unido, deve ser protegido pelo Senhor. Então, perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Salva todos nós, tanto o reino do norte, como também o reino do sul, porque o reino do sul tem Benjamim, mas veja, o reino do sul é formado por Judá, que é o 4º filho de Jacó, e Benjamim, que é o filho mais novo. Fazer menção a Benjamim como filho mais novo é proposital aqui. É para dizer: o reino do norte é forte e Benjamim é a continuação, é a posteridade, representa a descendência, o que vem na sequência. Então, que Deus proteja o reino do norte e proteja também as suas gerações futuras. É nesse sentido que Benjamim é citado aqui. E desperta o teu poder e vem salvar-nos. E também é citado como unidade. O Benjamim faz parte do reino de Judá e todo o povo é um só. Versículo 3: faze-nos voltar, ó Deus. Ele pede: faze-nos voltar, porque eles foram destruídos. Então o que ele está pedindo é uma restauração. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto. Quando Deus resplandece o rosto dele, Deus está agindo, operando como guerreiro pelo seu povo. Por isso ele pede isso: faze resplandecer o teu rosto, faz brilhar o teu rosto a nosso favor, e seremos salvos. Então, a primeira parte, existe um clamor a Deus, para que Deus venha nos socorrer, que Deus venha ser o nosso pastor, que Deus venha nos ajudar. Qual é a aplicação prática dessa primeira parte? Quando nós estamos passando por tribulações e dificuldades, precisamos pedir a Deus que Ele se levante e resplandeça o seu rosto e nos defenda. Também tem uma segunda aplicação. Mostra a dependência de Deus, a fragilidade do ser humano e a dependência dele. Por isso a necessidade de pedir a Deus que Ele resplandeça. Agora vem a segunda parte. Vai do versículo 4 até o versículo 7. Fala assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? 5. Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. 6. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Verso 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Perceba que o versículo 7 é uma repetição do versículo 3.
Isso é uma característica dos salmos. Vamos lembrar que os salmos são poesias, que têm a forma de orações, de lamentações, de imprecações. E aqui é uma lamentação. Ele fala no versículo 1 e 2 que eles precisam de Deus, e depois ele fala: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aí depois a segunda parte desse Salmo 80, a primeira parte, clamor por socorro de Deus. A segunda parte, a lamentação da situação atual que eles estavam passando. Qual era a situação atual? Eles estavam na dúvida, perguntando: Senhor dos Exércitos, até quando o Senhor vai ficar indignado contra a oração do teu povo? Eles têm a noção de que Deus é todo-poderoso e que, se Deus quisesse livrá-los do sofrimento, Deus poderia livrá-los. Mas se eles estavam passando por sofrimento, é porque Deus estava permitindo. Então o salmista aqui, no versículo 4, ele pergunta para Deus: até quando o Senhor vai ficar indignado contra a oração do teu povo? Isso significa que ele sabe que eles estão sofrendo, mas que, se Deus quisesse, traria a resposta logo. Versículos 5 e 6. O Senhor nos sustenta com pão de lágrimas e nos coloca como vergonha. Então, essa é a lamentação da situação atual que eles estavam passando. Então, vem um pedido: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora vem a terceira parte. Na terceira parte, o salmista continua se lamentando, mas ele faz uma metáfora, ele faz uma comparação. Ele faz a metáfora da vinha e da videira, onde a videira é a árvore, a vinha corresponde ao terreno, onde existem várias videiras plantadas. Então, a videira aqui vai se referir à nação de Israel. Sabemos que a videira é uma planta frágil. Então, ele vai se referir à videira e à vinha, que é o terreno em que foram plantados. Veja aqui do versículo 8 até o versículo 13. Ele vai dizer assim: a lamentação, a metáfora da vinha e da videira e da vinha, e a sua lamentação. Trouxeste uma vinha do Egito. Essa vinha são todas as tribos de Israel. Vinha é o terreno, é o povo todo de Israel. Trouxeste uma vinha do Egito, porque eles foram escravos no Egito. Depois que José morreu, os 12 filhos de Jacó foram crescendo e prosperando por um período de 400 anos. E depois Deus fez uma promessa que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que seria a terra prometida, e essa terra era a terra de Canaã. E eles peregrinaram 40 anos no deserto, até chegar em Canaã. Então aqui o salmista está fazendo referência ao passado e comparando o povo de Israel com uma vinha. Então ele fala: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Lançaste fora as nações porque, quando nós lemos o Êxodo, Números, nós vemos que o povo de Israel enfrentou várias nações que se levantaram contra eles, para que eles, durante o caminho da peregrinação, e Deus deu vitória sobre todos os inimigos deles. Depois, quando eles chegaram na Terra Prometida, o livro de Josué fala que eles tiveram que fazer muitas guerras até tomarem posse de todas as terras. E Deus deu vitória sobre todas as nações. Então é disso que ele está falando. O Senhor trouxe uma vinha, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos que formaram Israel, do Egito. Lançaste fora as nações e a plantaste. Ou seja, o Senhor nos colocou na terra prometida, na terra de Canaã. Agora, versículo 9. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Versículo 10. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Então ele está falando que a nação de Israel ficou grande, teve muitos descendentes, ficou poderosa. Então os montes se cobriram com a sua sombra, ou seja, eles ficaram tão altos que formaram uma sombra sobre as montanhas. É isso que ele está dizendo. 11. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Ou seja, cresceu bastante. E 12. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam?
Versículo 13. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Então ele fala aqui que eles são uma vinha. Vinha fala de uma planta que é frágil e que precisa ser cuidada. E que Deus vinha cuidando poderosamente, mas agora vem os animais, os valados foram destruídos, né? Ou seja, eles são destruídos, o javali da selva devasta e as feras do campo a devoram. Eles estão sendo destruídos. Agora vem a última parte. Estão sendo destruídos porque estão sem a proteção de Deus. Então ele está mostrando aqui que ele depende de Deus. E agora a última parte, a quarta parte, ele pede a restauração de Deus. Versículo 14 até o 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita esta vinha. 15. E a videira que a tua destra plantou. A videira é a nação de Israel como todo, né? E o sarmento que fortificaste para ti. 16. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Ou seja, levante um homem em quem o Senhor derrame unção, para que ele venha e governe e nos leve para a libertação. Esse versículo 17 lembra muito o livro de Juízes. No livro dos Juízes, quando você lê o livro de Juízes, você vê que Deus sempre levantava alguém com muita força para livrar a nação. Então nós temos ali a figura de Gideão, de Jefté, de Sansão. Então aqui o versículo 17 faz essa lembrança: seja a tua mão sobre o varão da tua destra, que o Senhor levante um varão na sua mão direita, sobre o filho do homem que fortificaste para ti, que o Senhor fortifique alguém que venha assumir a liderança para derramar a vitória sobre essa situação ruim. Deste modo não nos iremos de após ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Ele fala assim: se o Senhor levantar um varão na sua destra, não nos iremos após de ti, ou seja, nós não vamos fugir da tua presença, nós vamos invocar o teu nome. 19. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós vemos que essa última frase aqui, faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos, ela é mencionada 3 vezes nesse salmo. No versículo 3, que termina a primeira parte, que é o clamor por socorro de Deus, né? Na segunda vez, no versículo 7, que termina a segunda parte, que é a lamentação pela situação de destruição do povo de Israel. Depois, na terceira parte, que ele faz a metáfora da vinha, ele não menciona, mas na última parte, que pede a restauração, ele repete essa mesma frase: faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então esse contexto aqui é de 722 a.C., com a destruição do Reino do Norte, o pedido de que eles sejam restabelecidos, o pedido de que o reino de Israel seja unificado. Os temas principais desse salmo são a importância da comunhão. Como é importante aqui quando ele fala que nós estejamos com José, Efraim, Benjamim e Manassés. Efraim e Manassés são descendentes de José, são filhos dele, e Benjamim é o irmão mais novo dele. Fala do contexto da importância da comunhão. Depois ele fala da restauração de Deus na parte final. Ele fala 3 vezes esse versículo 3: faze-nos voltar, ó Deus. Ou seja, é Deus que tem poder de nos cuidar, é Deus que tem poder de nos fazer retornar às nossas terras quando nós somos destruídos. É Deus que faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quando Deus resplandece o seu rosto sobre nós, quando Ele está a nosso favor, nós somos salvos. E isso fala sobre dependência de Deus. E a última questão aqui, ele fala sobre a lamentação de tudo que está acontecendo com o povo de Israel. Ele mostra
que a nossa fragilidade, que diante dos nossos inimigos nós somos frágeis, nós podemos sucumbir, podemos tropeçar, podemos cair, podemos errar e por isso nós dependemos de Deus. São esses temas de Salmo 80. Hoje é dia 19 de outubro e todos nós estamos meditando em Salmos desde o dia 1º de agosto. Chegamos hoje ao Salmo 80 e vamos prosseguir até novembro e dezembro, até chegarmos no Salmo 150. Todos os dias nós estamos meditando num salmo e no final de cada salmo eu deixo um vídeo sobre o provérbio do dia. Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses tem 30 a 31 dias e o livro de Provérbios é um livro que traz informação, sabedoria e conhecimento para a tomada de boas decisões na vida. Se você ler Provérbios 12 vezes no ano, todos os meses você lê Provérbios e você aplica por 2 anos consecutivos, você será mais sábio. E quem lê e aplica Provérbios em 5 anos consecutivos torna-se mais próspero. Então, por essa razão, nós sempre meditamos em Provérbios e eu vou deixar aqui um vídeo chamado Leituras em Provérbios 19, que é hoje dia 19 de outubro. Vamos ler Provérbios 19. E do lado eu vou deixar o botão para que você possa se inscrever no canal. Você que não está inscrito, você se inscrevendo, você receberá as notificações todas as vezes que forem postados novos vídeos aqui. Deus abençoe a todos, na graça e paz de Jesus.